Olá e bem-vindos. Bem, vamos lá a isto. Será que existem mesmo calções que simplesmente não se deviam usar? Hoje vamos mergulhar no que dizem os especialistas de estilo sobre 4 tipos que, se calhar, estão a comprometer um visual. Mas atenção, a ideia não é criar regras de ferro, é mais sobre perceber os segredos por trás de um estilo que funciona. Vamos a isso? E olhem, para começar, temos logo aqui uma afirmação, no mínimo arrojada, tirada diretamente da nossa fonte. Parem de usar calções de ganga agora. Parece assim um bocado radical, não parece? Mas acreditem, há muito mais nesta história. É o ponto de partida ideal para a nossa análise. Pronto, e o que é que vamos ver? Primeiro vamos tentar descodificar este aviso sobre os calções de ganga. A seguir, vamos espreitar outros cortes que podem estar a envelhecer um look sem necessidade. E no fim, o mais importante de tudo, qual é o verdadeiro segredo que liga isto tudo? Ok, vamos a isso. A questão aqui não é de todo declarar guerra à ganga, longe disso. O problema, e a nossa fonte deixa isto bem claro, está quase sempre nos detalhes, na forma como a peça é feita e usada. Estamos a falar daquele look destroyed que foi levado longe demais, sabe? Aqueles calções que parecem ter estado numa batalha e perderam. Pensem bem, os calções já são por natureza uma peça casual. Quando se exagera nos rasgões, é muito fácil passar da linha do estilo para o puro desleixo. Ora bem, o interessante neste slide é mesmo ver a diferença. Um pequeno desgaste, um detalhe aqui e ali, pode dar caráter a uma peça. Agora, quando os buracos são tantos que se vê o forro dos bolsos e a coisa já nem tem estrutura, o efeito é mais de descuido do que de estilo. A palavra-chave aqui é mesmo equilíbrio. Mas os rasgões não são o único desafio quando falamos de ganga. Há outra tendência que volta e meia regressa dos anos 90. Os calções super largos e compridos. Na passerelle, talvez funcione. Mas no dia-a-dia, a história costuma ser outra. E esta citação da fonte diz tudo, não é? É um estilo que exige uma atitude muito, muito específica, um domínio total das proporções. Para a maioria das pessoas, o resultado final pode ser um visual que parece desajeitado, quase desleixado, em vez de ser intencionalmente arrojado. Então, se estes não são a melhor aposta, quais são? Felizmente, as alternativas são imensas e, sinceramente, bem mais fáceis de usar. Calções chino para um look mais arrumadinho, de moletom para o máximo conforto, calções cargo mas com um corte moderno e ajustado, ou até os de alfaiataria para uma elegância de verão. Opções com muito mais versatilidade. Vamos então para a segunda parte da nossa análise. Aqui, o foco já não é tanto o tecido ou o padrão, mas sim uma coisa ainda mais básica: a modelagem, o corte da peça. É que isso sim pode fazer um visual parecer datado. Este aqui é um clássico. A fonte chama-lhe a bermuda de tiozão e a imagem mental forma-se logo na cabeça, não é verdade? Aquele padrão xadrez enorme, muitas vezes em tons de castanho, amarelo, umas cores assim meio estranhas. E este slide é basicamente o kit completo. É a combinação de todos estes elementos que criam um visual que parece que ficou parado no tempo. Mas tudo isto, os verdadeiros culpados são mesmo o corte largo e o comprimento a passar do joelho. Portanto, o ponto central é este. Não interessa o padrão. Um corte que passa muito do joelho e é demasiado largo vai sempre destruir as proporções do corpo. Cria uma silhueta mais pesada e faz com que as pernas pareçam mais curtas. É pura geometria, na verdade. E por falar em cortes problemáticos, chegamos a uma peça que levanta uma questão quase existencial. E a nossa fonte pergunta com toda a razão: o que são, afinal, as calças capri para homem? Não são bem calções, mas também não são calças, ficam ali num limbo muito estranho. Olhem, a conclusão da nossa análise aqui é bastante direta. Não interessa a altura ou a constituição física de cada um, aquele comprimento a meio da canela das capris simplesmente não funciona. Corta a linha da perna no pior sítio possível, quebrando toda a harmonia da silhueta. Então, qual é a regra de ouro para não haver erro? É super simples e eficaz. É procurar calções que terminem ali, na linha do joelho, ou um bocadinho acima. Esta é a proporção que funciona melhor e que cria um equilíbrio visual para praticamente toda a gente. E pronto, com isto chegamos à última secção, que é onde tudo faz sentido, porque no fundo a conversa não é sobre ter uma aversão à ganga ou a xadrez. Há aqui um princípio muito mais importante em jogo. Aqui é que está o verdadeiro clique. O problema real dos calções que vimos nunca foi o tecido ou o padrão. Foi a falta de atenção ao caimento, ao equilíbrio e ao estilo pessoal. A lição não é nunca usar xadrez, é mais escolher um xadrez com um corte moderno e que favoreça. E isto leva-nos a uma estrutura muito simples que a nossa fonte sugere. Primeiro,
perceber o que funciona para cada um e para o seu estilo de vida. Segundo, dar prioridade máxima, absoluta, ao caimento da roupa. E terceiro, e talvez o mais crucial, é vestir seja o que for com confiança. E esta citação é se calhar a mais poderosa de todas. A roupa pode ser tecnicamente perfeita, o corte impecável, mas se a pessoa que a veste se sente desconfortável ou insegura, todo o look perde a força. A confiança é mesmo o acessório final que faz qualquer coordenado funcionar. E para fechar, fica esta pergunta para pensarmos um pouco. A fonte usa uma metáfora engraçada, que é carregar no F5, como se fosse para atualizar o sistema. E se calhar não se trata de deitar tudo fora, mas de olhar para o guarda-roupa e pensar: o que é que aqui podia ser melhorado com um novo corte, um caimento melhor ou simplesmente uma dose extra de confiança? Fica a questão.